Quer aprender como fazer a TPA, famosa TPA, troca parcial de água, com todos os seus detalhes, com todas as suas etapas, e sem arrumar rolo com o restante das pessoas da casa? Vem! Nesse vídeo de hoje, eu vou te ensinar quais produtos e equipamentos utilizar e não arrumar rolo com a patroa. Galera, muitas vezes a gente negligencia uma etapa muito importante do aquarismo, que é a troca parcial de água. Só que ela é fundamental para que você tenha sucesso com seus organismos ali, com seus peixes, os outros animais e vegetais que você tem ali, e tenha a vida longa, tenha toda a sua vida dentro do aquário. Por que muitas vezes nós negligenciamos a TPA? Porque ela dá trabalho, porque muitas vezes você não vê o benefício imediato nela ao fazer, muitas vezes você não vê o malefício ao não fazer. Só que eu gosto de sempre criar essa regrinha: faça TPA de 10% aproximadamente, uma vez por semana. Ah, meu aquário é muito estabilizado, não tem uma carga orgânica de muitos animais, consigo aumentar isso para 15 dias? Consegue. Você tem que conhecer a sua água para poder definir qual que é a estratégia de periodicidade dessas TPAs. Porém, hoje eu não quero falar da importância dela, eu quero te ensinar o que se preocupar antes, durante e depois da TPA, para que essa ação, que deve ser feita semanalmente, quinzenalmente, seja feita de maneira mais fácil, mais prática, mais rápida e principalmente mais eficiente. Então hoje eu vou mostrar para vocês alguns elementos que são utilizados na TPA. E se você se organizar e montar o seu kit TPA, eu te garanto, ela vai ficar rápida, fácil e eficiente. Bom, pessoal, sempre que a gente vai começar um processo de troca parcial de água, eu gosto sempre de falar: faça os testes da sua água antes da TPA. Então eu até trouxe aqui os testes para simbolizar isso. Pelo menos os testes básicos: água doce, teste de pH, teste de amônia, e testa ali com o termômetro a temperatura. Se for água salgada, uns outros testes como KH, salinidade, cálcio, magnésio, dependendo da condição dos seus corais, do seu aquário. Por quê? Porque eu, conhecendo a água como ela estava quimicamente, fisicoquimicamente, previamente à TPA, eu consigo condicionar a minha água nova para que se assemelhe o máximo possível. Porque fazendo assim, mesmo que trocando uma fatia pequena de 10%, eu vou minimizar as chances de perda dos animais nesse momento. Ah, Brunão, mas você mesmo fala que 10% é uma fatia muito pequenininha, que mesmo que a água venha totalmente diferente da água do aquário, não vai interferir tanto no equilíbrio total. É real, é verdade. Os 10% que eu recomendo é justamente por isso. Porque mesmo que você pegue uma água totalmente diferente, ao ela entrar em contato com 90% de água correta, ela vai se diluir, ela vai equilibrar e vai variar muito pouco os parâmetros. Porém, a TPA é um ambiente, é um momento, melhor dizendo, de estresse para o peixe. A gente fica estressado, mexe no ambiente dele, mexe no aquário, o metabolismo vai lá em cima, fica ofegante. Se eu dou algum choque de parâmetro, pode ser que nesse momento vai ser o momento que eu tenho a perda dos animais. Então, primeira etapa: testa a água antes e testa a água que vai entrar para ela ser o mais próximo possível e você não correr o risco. TPA, troca parcial de água. Apresento-lhes o sifão, sifonador, que nada mais é que uma mangueira e um copo mais largo, bem mais largo que essa mangueira. E qual que é a função do sifão? O sifão ele tem como função eu poder movimentar o substrato enquanto a água, por gravidade, vai sendo dispensada, escoada, e ao movimentar o substrato, esse copo, tendo a boca mais larga, ele não succiona, ele não puxa areia e pedras na minha TPA. As areias e as pedras ficam movimentando aqui na parte baixa e apenas a sujeira vai embora. Consequentemente, eu consigo ter uma limpeza, uma TPA mais eficiente. Eu pego e troco uma água mais suja sem tirar o meu substrato. Então, sifão. Outro equipamento muito importante
que deve ser pensado durante a TPA. Melhor dizendo, deve ser pensado em desligar antes da TPA. 2 equipamentos, seu termostato e as bombas. Porque no momento da TPA, eu tenho uma diminuição do volume de água, ou no aquário, ou no filtro. Não sei qual que é o sistema de filtragem, nem vou entrar no mérito. Porém, tanto termostatos, aquecedores, sondas, quanto bombas de água, se movimentarem, se ficarem ligadas, energizadas no seco, que a gente fala, elas queimam. O termostato vai queimar, a bomba vai queimar. Então, partiu fazer a TPA, primeira coisa, desligar os equipamentos que podem se danificar no momento que a água é retirada. E um detalhe, para você que tem SAMP, muitas vezes quando a gente desliga a bomba, a água cai e pode transbordar o SAMP se ele não estiver bem dimensionado. Se ligue nisso, com a TPA é o momento que a gente vai fazer bagunça. E muitas vezes o que eu não quero é bagunça na TPA. Então, mesmo desligando os equipamentos, certifique-se que a água que vai descer é suficiente para ficar acomodada ali dentro do SAMP. Mais um produto, mais um acessório que eu vou utilizar na minha TPA, suportes para mangueira. Muitas vezes a TPA, depois de retirada a água é colocada por mangueira, ou porque você tem uma caixa d'água especial que essa água já foi tratada, ou porque você trata a água depois que coloca no aquário, e essa água vem direto de uma torneira. E muitas vezes é a hora que a gente faz bagunça, porque a gente apoia a mangueira ali, põe uma pedrinha em cima e liga a torneira e vira as costas. Quando você vê, essa mangueira saiu e virou uma bagunça na casa, a patroa brigou. E um suporte simples de mangueira, tanto para sifonagem quanto para inserção da água nova, pode ser extremamente eficiente. Se você não for utilizar mangueira, os baldes. Tenha os baldes separados. Não pegue baldes que são utilizados para limpeza da casa. Baldes que eventualmente tenham produtos químicos ali dentro. Pode contaminar a sua água. Tem alguns baldes separados dos procedimentos de aquário. Inclusive, se você utiliza a água filtrada de osmose reversa, de deionização, tenha baldes separados para a água que o TDS está marcando 0 e para a água suja. Tenha baldes, é muito barato ter no nosso kit TPA alguns baldes que vão nos auxiliar muito nessa retirada e nessa troca de água. Outro detalhe importante na TPA é o momento que está tudo paradinho. Muitas vezes a gente aproveita para fazer a limpeza dos vidros internos e externos. Trouxe aqui o limpador magnético para mostrar para vocês. Um alerta, tome cuidado. Quando eu desço a água, parece que o vidro ficou muito sujo. É uma sujeira, são algas, são fragmentos que ficam ali incrustados no vidro, que eles não aparecem quando está cheio. Cuidado para tentar limpar aquilo com o vidro seco. Muitas vezes nós riscamos o aquário na tentativa de limpar a parte que ficou seca quando eu tirei a água. E aí é um grande erro, porque aquilo ali não vai aparecer na hora que a água encher novamente. Pesquise aí, dê um Google aí depois. Aquários secos e aquários cheios. O mesmo aquário que parece que está sujo, quando está cheio de água você não vê sujeira nenhuma. Então se ligue, não tente limpar os vidros secos da parte que baixou de água. Limpe sempre, ou antes de iniciar a TPA, ou somente a parte que está debaixo d'água. Outro equipamento fundamental, eu não sei a quantidade de peixes, não sei qual é a demanda de oxigênio que eu tenho ali. Se a tua TPA for mais criteriosa, mais demorada, pode ser que esses peixes fiquem sem oxigênio e um compressorzinho a ar é extremamente eficiente, uma mangueirinha, uma pedrinha porosa para oxigenar essa água enquanto você faz a troca e não comprometer a saúde dos seus animais. Muitas vezes, se nós demoramos por algum motivo na TPA, pode ter uma queda do nível de oxigênio dissolvido e de uma hora para outra, todos os seus peixes morrerem porque você demorou demais. E um compressor resolve isso. Aproveitando que estamos fazendo TPA, substituição dos elementos de filtragem físico-mecânico e elemento químico. Aproveita para trocar o refil do seu filtro, trocar o perlon, trocar o carvão ativado. Já está tudo parado, vai vir uma água nova, troque os elementos substituíveis. Eu gosto sempre de recomendar perlon toda semana, carvão pelo menos uma vez por mês. Mas se você tiver condições de trocar o carvão ativado toda semana,
te garanto que essa água vai ficar melhor ainda. E por fim, vamos colocar a água nova no aquário. Não nos esquecermos de adicionar os condicionadores químico e biológico. A água nova que ela está entrando, por mais que ela possa ter sido filtrada, preparada, pode ser que tenha elementos químicos, compostos químicos que são nocivos aos peixes. O condicionador químico vai te ajudar a neutralizar isso. Muitas vezes nós usamos águas da torneira. A torneira tem flúor, cloro, sulfato de alumínio, metais pesados de águas de Minas. O condicionador químico vai te ajudar a neutralizar isso. E aproveitamos esse momento para dar uma recarga das bactérias, na nossa colônia de bactérias fundamental. Então, proporcionalmente ao volume de água morto que eu estou colocando, sem tantas bactérias, tanta microvida, eu adiciono um pouquinho dessa carga de bactérias para renovar e aumentar a minha colônia de bactérias fundamental para filtragem biológica. E aí, terminou a TPA? Não! Agora vai o equipamento, o produto, o elemento mais importante para eu não arrumar rolo na casa inteira. Providencie panos, muitos panos. Não faça bagunça, porque a TPA, se não programada, se não tiver no seu kit TPA um paninho limpo, vai escorrer água, vai escorrer sujeira. E a hora que você terminar, você vai gastar mais tempo limpando ao redor do aquário do que você gastou fazendo a TPA. Então, providenciem panos para poder ir secando e organizando e retirando a sujeira, que assim eu te garanto. Você não vai arrumar rolo em casa, vai fazer a tua TPA frequentemente de maneira organizada e não vai comprometer a saúde dos seus peixes. Pessoal, mais um vídeo que eu fiz para vocês ensinando partes que são fundamentais para a gente ter um aquário bonito. Eu gosto sempre de falar, aquário não é um quadro, não é uma escultura que eu coloco e ela está ali bonita para sempre. Tem que ter um cuidado. E esse cuidado tem que ser periódico. E esse cuidado se chama TPA e todos os adjacentes da TPA que eu acabei de apresentar para vocês. Gostaram? Mais uma super dica de nós aqui da equipe do Alô Aquarista para vocês que querem ter um aquário, que têm um aquário, estão muitas vezes brigando contra o aquário. O que a gente quer é curtir o nosso aquário. Gostou? Bem, segue a gente aqui e em todas as outras redes sociais, porque nós fazemos conteúdo todos os dias para ajudar você, assim como eu, a se tornar um apaixonado por esse fantástico mundo do aquarismo.